Nath, você jornalista. Sou. Comunica bem, explica bem, fala simples, mainstream, TV, e aí foi pra finanças. Como é que foi essa história? Por que dessa decisão e por que finanças? Bom, eu desde criança poupo dinheiro. Desde criança mesmo comecei a juntar dinheiro com 6, 7 anos de idade, porque eu queria comprar um carro com 18. E na minha casa, eu tive a sorte de ter uma família que disse não pra muitas coisas. Porque não podia. Mas, junto com o não, sempre vinha. Quando você tiver seu dinheiro, você faz o que você quiser. A gente não tem, faz você. E isso me abriu uma porta de possibilidades. Porque naquela minha cabeça, né, fantástico mundo de Natália, falei, bom, então é só eu ter dinheiro, que aí vai ficar tudo bem, né? Eu vou poder fazer as minhas coisas. E aí, o que eu queria era um carro. E meu pai falou, cresça e apareça. E aí eu comecei a juntar dinheiro pra comprar o carro com 18. E isso me deu uma disciplina de poupar durante muito tempo. Então eu aprendi a colocar metas, porque eu não deixei de querer coisas de curto prazo. Adolescência, você quer outras coisas também. Mas é como se eu tivesse a capacidade de criar compartimentos na minha cabeça, de objetivos de futuro e de muito longo prazo. Afinal de contas, imagina, eu tinha 6 e tava projetando pra 18. Sem deixar de ter aqueles objetivos de curto prazo e conseguir dividir o dinheiro para aquilo que era mais importante agora, sem deixar de poupar pro futuro. Eu não sabia que existia investimentos. Comecei a investir o dinheiro no meu primeiro emprego de carteira assinada com 18. Aí que eu descobri que o dinheiro se multiplicava, porque na minha casa não tinha isso, tipo, como assim dinheiro? Não, dinheiro faltava, não sobrava. E eu comecei a investir pra mim, porque depois que eu consegui comprar o carro, meu objetivo era sair da faculdade e comprar um apartamento à vista. Porque eu cresci, né, acho que eu sou um pouco mais velha que você, numa lógica de Brasil. Não. Me senti elogiada. Quantos anos você acha que eu tenho? Acho que tem no máximo 37. Eu tenho 43. Jura? Você tá ótimo, amigo. Depois você me passa o dermato. 81. Então você sabe exatamente o que eu tô falando, né? Inflação, aquela coisa que você não sabe se vai ter dinheiro amanhã. Não tinha crédito, não tinha financiamento, tinha nada. Então eu cresci acreditando que pra você ter qualquer coisa, você junta e paga. Porque não tinha crédito. Certo. E assim eu cresci, juntando pra poder comprar à vista. Quando eu descobri que o dinheiro no banco, no investimento, crescia e que eu podia, tipo, me esforçar menos, falei, gente, como assim? Ninguém nunca falou isso. Sim. E comecei a investir e a estudar pra mim. E quando eu falava sobre isso, me olhava com uma cara assim, tipo, meus pais achavam meio perigoso, que aquilo não ia dar em nada, achavam que era golpe. E eu lá, tipo, estudando, fazendo minhas coisas. E eu tinha um sonho de ser jornalista, de ser repórter, depois de ter tido vários outros sonhos, né? Eu falo que eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu queria ser médica, mas eu sabia que eu não ia conseguir entrar numa faculdade pública de medicina. E eu gostava muito de estudar o corpo humano. Eu queria ser oncologista. Eu queria descobrir a cura do câncer. Só que eu gostava muito de estudar e gostava muito de escrever. E olha só a cabeça empreendedora. Antes de decidir pro jornalismo, eu fui fazer uma pesquisa com médicos que eu conhecia pra perguntar se eles sabiam escrever. E eu descobri que eles não sabiam escrever de forma fácil. Falei, então já sei, vou criar uma assessoria de imprensa focada em médicos. Mas escrever o quê? Escrever artigos, escrever pra revistas. Escrever... É muito técnico, né? Muito técnico, eles não sabiam. E os jornalistas também não sabiam. Eu falei, bom, eu gosto das duas coisas, eu vou criar um negócio. Isso com 17 anos. Vou entrar na faculdade de jornalismo pra criar uma assessoria médica. E no meio da faculdade de jornalismo, eu resolvi ser correspondente de guerra. Me apaixonei e tal, aquela coisa de guerra, cobrir a verdade. Isso é meio maluca, né? E aí, a vida quis me levar pra TV. E aí, foi um caminho que eu jamais imaginava. Comecei fazendo um quadro de celebridades no SBT. Chorei no dia que me ofereceram essa oportunidade. Falei, cara, eu mirei no Cabrini e acertei no Nelson Rubens, assim. Errei rude. Chorava, tipo, ai, como assim? Eu não quero fazer fofoca na TV. Mas era a oportunidade que me deram, né? Falei, então eu vou fazer o melhor quadro de fofoca que já existiu neste país. E o SBT não tinha nada parecido com video show, que pra mim era uma coisa fofoca, mas com um certo requinte, digamos assim. Era engraçado, e na época o SBT tinha ídolos, tinha Hebe, tinha um monte de coisa legal. Eu sugeri de fazer bastidores, como o video show dentro desse jornal, que era o Jornal da Manhã. Aí, pega uma equipe lá, vai fazer. E aí eu peguei uma equipe lá, tipo, equipe que sobrava, e eu fazia tudo, porque ninguém queria nem editar esse negócio. Então eu tive que aprender a editar, aprender a produzir, gravar, bater na porta da Hebe. Tipo, tô aqui, né, poderia estar matando, roubando, eu só quero pegar um bastidor. E aí o quadro virou a maior audiência do jornal. Um quadrinho, tipo, de 1 minuto, 2 minutos, começou a ganhar cada vez mais tempo, mais espaço. Disso me chamaram pra fazer a previsão do tempo. Da previsão do tempo eu tinha 2 empregos na mesma emissora.
emissora. Eu chegava no SBT era das 9 da manhã à 1 da tarde e depois das 5 da tarde à 1 da manhã. Então eu tinha 2 empregos na mesma emissora. E aí de lá me chamaram pra ir pro Hoje em Dia, que na época era um programa de muita audiência na TV, a maior audiência da manhã, pra ser repórter e apresentadora do Hoje em Dia. Que ano que era isso, Nath? Isso foi 2007, 2008. E era o meu sonho, né? Ser repórter de TV, de rede nacional. E diziam que eu não ia conseguir, que eu tinha que ir pro interior. Mas eu fui persistente, eu sabia que ia dar certo. E aí fui pra Record. Quando passou 3 anos, eu já tinha tudo que eu queria como repórter. Eu tinha um bom salário, eu cobria as melhores reportagens, já tinha ido pra várias tragédias. Querendo ou não, eu fui ver a guerra, mas um outro tipo de guerra, uma guerra da injustiça social, que pega muito mais quem é mais pobre e tem essa questão financeira sempre envolvida. E também fiz muita coisa bacana, entrevistei celebridades, Schwarzenegger, Charlize Theron, Thor, nossa, entrevistei muita gente legal. Eu falei, tá, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque daqui, tipo, não tinha mais pra onde ir. E essa coisa de ver a realidade e não poder interferir na realidade, nossa, começou a pegar muito pra mim, principalmente questões relacionadas à violência doméstica. E em determinado momento eu já tinha muito dinheiro investido, tinha triplicado o meu salário, já ganhava muito dinheiro pra minha idade e sempre poupei muito, né? Enfim, me casei muito cedo, me casei com 22 a primeira vez, e eu tava com 29 e tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica e descobri que a maior parte das mulheres que se submetem à violência vivem dessa forma porque são dependentes financeiramente. Naquela mesma semana eu estava me separando. E quando eu me separei, o meu ex-marido falou assim, vamos vender o apartamento e cada um fica com a sua metade. Mas aquele apartamento, tipo, era a minha liberdade, assim, ele tinha um significado muito grande pra mim. Eu não queria voltar pra casa dos meus pais, eu não queria, sabe? E eu falei, não, eu vou comprar a sua parte. E tudo aquilo que... Porque eu sempre sofri muito bullying pelo meu jeito de lidar com o dinheiro, sabe? Era piada mesmo, assim, às vezes era... Não, era mais do que isso. Mais do que isso. Era chacota o tempo inteiro, assim, sabe? Como se você fosse uma pessoa diferente que precisa ser eliminada, assim, sabe? Mas eu sempre falo isso, ninguém sabia dos meus sonhos. Ninguém sabia que aquilo primeiro pra mim não era um grande esforço. Por exemplo, comprar roupa de brechó. Eu faço isso desde a adolescência, porque eu queria estar bonitinha, mas eu não tinha dinheiro. E quando elas, né, ficavam sabendo disso, tipo, nossa, você tá usando roupa de gente morta. Ou então depois que eu fui ser repórter, eu andava com uma bolsa, tipo, que eu comprava, sei lá, da China, toda destruída. E as repórteres todas com uma bolsa super chique, que eu podia ter acesso a coisas melhores. E elas achavam aquilo um absurdo. Como assim você vai entrevistar um médico com essa bolsa? Eu pensava, mas gente, eu vou usar o meu cérebro. Essa bolsa não vai fazer o trabalho por mim. Quem vai fazer o trabalho sou eu. E de fato aquilo nunca fez a menor diferença, porque a segurança e a confiança que você tem no seu trabalho valem muito mais. Não é uma bolsa que vai te dar uma porra de uma confiança, entendeu? Então naquele momento, assim, sabe quando tudo faz meio que sentido? E aí eu prometi pra mim mesma que eu ia dedicar todos os dias da minha vida, fiz uma promessa, pra fazer com que mais pessoas tivessem aquela mesma sensação de liberdade, de escolha que eu tava tendo. E ali eu tomei uma decisão de mudar a minha vida pra ensinar as pessoas. E foi aí que eu antes eu já tinha criado um reality show e oferecido pra TV onde eu trabalhava por conta disso, né? Pô, eu tô aqui na TV e é um veículo que fala com milhões de pessoas, por que a gente não usa esse veículo pra ensinar as pessoas algo de um jeito divertido? Aí eu criei um reality, onde eu pegava as pessoas endividadas, transformava elas em investidoras. Criei esse formato, eu adorava, sempre adorei realities de transformação e tal. E durante 3 anos foi só não. Até que depois deste marco eu falei, quer saber? Eu estou desencorajada. E aquilo, aquela força, sabe? Tipo, aquele gatilho pra mim. Como eu posso continuar vivendo, sabendo que eu tenho um conhecimento, que eu posso oferecer pras pessoas e por medo eu não vou. Aí eu criei um plano, fiz uma reserva, comecei a fazer primeiro um blog, depois o canal no YouTube. Uma marca me procurou, eu peguei minha primeira cota de patrocínio, isso em 2015, pedi demissão, eu tinha um contrato de 1 ano, eu falei, bom, tem 1 ano pra isso aqui dar certo. E aí, foi. O canal começou em 2015. 2015. Você tinha essa visão, assim? Vai ser o teu canal ia ser uma emissora? Não, eu pensava que se eu mostrasse no YouTube que eu era capaz, a TV ia ver e ia me dar a oportunidade de fazer o reality. Entendi. Que eu queria. Entendi. E veja como são as coisas, né? Isso foi 2015. Quando foi 2019, o reality que eu planejei em 2012, e que inclusive deram pra outra pessoa fazer, porque disseram que eu não tinha competência, foi ao ar, mas aí eu era sócia. Era a Natália
Natália Arcuri, Me Poupe, Endemol e Band. Eu fiz primeiro no YouTube, em 2018, e aí foi tão legal que aí eu fui numa condição de sócia, numa condição completamente diferente, pra fazer o reality na Band, e que foi um grande fiasco. E eu descobri que o meu canal no YouTube tinha muito mais audiência do que a TV.